Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui mostrando para vocês, né, a tela do meu iPad assim, né? Eu tô filmando daqui de cima e eu queria mostrar para vocês, né, como vocês já devem ter visto aí até pelo título, eu queria mostrar para vocês os pincéis que geralmente eu uso para fazer aqui os meus desenhos, né? Eu tô aqui no Procreate. Vocês já viram vários desenhos meus aqui, né? Eu já mostrei para vocês. Então, tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostro a minha galeria toda com os desenhos que eu já fiz. E aí, eu queria trazer para vocês quais são os pincéis que geralmente eu uso. Por quê? Porque aqui no Procreate, como em outros programas também, você consegue colocar vários tipos de pincéis, né? Para você usar, ó, igual eu tenho esses de mão, tem uns que são de texturas, tem uns que eu uso que são mais tipo para mangá, igual retícula, tá vendo? Igual eu tenho de balãozinho também, se você quiser fazer tipo uma tirinha. Então assim, tem vários tipos de pincel que você pode colocar, que pode te ajudar no seu desenho digital. Só que aí tem todo a questão de tem pessoas, né, que fazem arte digital, que tem os seus pincéis favoritos, né? E aí, com esses pincéis favoritos, você acaba sempre usando mais, você consegue fazer mais fácil suas artes, né? E claro que com todos os pincéis que eu tenho aqui, né, de textura, alguma coisa assim, você sempre vai ter um pincel diferente, né? Igual eu tô mostrando alguns aqui para vocês, que vai acabar sendo o que você usa quando você precisa fazer alguma coisa a mais, uma coisa diferente, um toque diferente que você quer colocar, né? Igual esses mesmos aqui que são de textura, então de repente você quer colocar uma textura numa roupa, um fundo de um desenho, então você vai acabar utilizando um ou outro assim. Mas aí eu queria mostrar para vocês, né, quais são os que eu mais uso para fazer o desenho, né? Então eu sempre vou usar praticamente eles para fazer qualquer desenho. Eu fiz uma pasta aqui de básicos, né, pro meu, mas não são todos esses que estão aqui não, tá? Eu tenho alguns que estão aqui, mas foi porque eu mexi aqui para poder de vez em quando configurar, porque às vezes eu gosto de mexer em algum pincel. Então esses daqui, ó, são simplesmente esses três aqui de cima, tá? Um que eu coloquei um nome de pintura, que é esse primeiro aqui. Eu não sei se vai estar dando para focar legal aí para vocês verem. O segundo, que é o sketch, e o terceiro, que é pintura macia. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença de cada um, tá? Eu vou começar com o sketch, e aí vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? Eu tô aqui com um tom de azul. Acho que eu vou até escurecer mais quase pro preto aqui para vocês verem melhor. O sketch, ele é simplesmente como se fosse um lápis mesmo, tá? Pode ser que para vocês esteja um pouquinho fraco. No caso, o traço dele, vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Ele simplesmente, ó, é como se fosse um desses pincéis de caneta, só que ele, se você fizer mais fraquinho, ele vai fazer mais fraquinho. Peraí, deixa eu apagar aqui, ó, para vocês verem. Se você for fazer mais fraquinho com ele, ó, ele vai sair mais fraquinho. Se você apertar, ele também vai apertar e vai fazer um pouco mais forte. E ele tem uma leve falhazinha, então ele fica como se fosse mais ou menos um lápis mesmo, né? Você consegue fazer bastante rascunho com ele, sem ficar com aquela aparência super de, olha, é uma caneta, entendeu? Você consegue pegar e fazer um rascunho com ele e ficar parecendo com uma textura de lápis. Então eu gosto muito de usar ele. E aí eu não tenho um pincel que seja específico, tipo uma caneta. Por quê? Porque geralmente quando eu estou fazendo o meu desenho, eu já uso esse daqui, que é o sketch. E aí, se eu quiser fazer uma line art, eu acabo usando ele mesmo para poder definir aquilo dali que eu quero, entendeu? Do meu desenho. Então eu acabo usando ele como se fosse
o que fosse tanto para lápis quanto que fosse para caneta para mim poder fazer aquele desenho ali, né? Então eu acabo usando ele praticamente para fazer tanto o sketch, né, o rascunho do desenho, quanto para poder fazer a line art em si. Então eu acabo usando ele bastante. O segundo, eu vou falar aqui que é esse que eu denominei só de pintura. E ele é aquela pintura, ó, ele é mais forte. Eu vou até aumentar aqui. Ó, ele é aquela pintura que é bem sólida. Então, quando você quer preencher algum espaço, você acaba pegando ele, ó, você consegue pintar ele. E até se eu quiser fazer alguma parte de line art mais forte, eu posso diminuir ele, ir lá e fazer na parte da line art mais coberta, mais espessa, do jeito que eu quiser. Mas geralmente eu uso ele para poder cobrir mesmo, né, as partes que eu preciso preencher e pintar. Bom, e por último, né, é esse daqui que é o pintura macia, que ele é aquela pintura, ó, eu posso fazer bem fraquinho com ele, que ele vai fazer aquela pintura assim, mais opaca, né, aquela pintura mais transparente. E obviamente que se eu forçar, ele vai fazer aquela pintura mais forte, só que sempre deixando o final, ó, tá vendo? Ele sempre deixa o final mais com essa espécie, como se fosse uma névoa, sabe? Como se estivesse meio embaçado. E é quase a mesma coisa de você pegar e usar também a opção de borrar. Então, às vezes, quando eu quero fazer algum detalhe, né, alguma parte de sombra ou de luz que seja uma coisa um pouquinho mais sem foco, eu consigo fazer um detalhe com ele. E aí, claro, né, se eu precisar, ó, ir escurecendo, eu consigo escurecer, consigo ir trazendo para poder fazer um degradê. Então é bom você ter um pincel desse assim também, que é o macio, para você poder conseguir fazer essas diferenças no seu desenho. E uma outra coisa que eu uso muito, que eu não estou considerando 100% como um pincel, mas é a ferramenta, no caso do Procreate, é essa segunda aqui, que é como se fosse aquela ferramenta de borrar. Então, dependendo aqui do desenho que você tiver, ela vai ajudar você a mesclar cor, ela vai ajudar você a fazer alguma parte mais de degradê ou alguma parte mais que você tem que esfumaçar para poder dar um efeito ali que você quer. Então, praticamente são esses três aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, num time-lapse rapidinho aqui, um rascunho mais ou menos, só para vocês verem mais ou menos como é que eu uso esses desenhos. Então, eu vou fazer aqui um sketch bem rapidinho, e aí vocês vão ver como é que é. Bom, pessoal, olha só. Eu já fiz toda a parte do sketch, né? Igual vocês viram, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Eu fiz toda a parte do sketch, do desenho. Então vocês veem que eu rabisquei bastante aqui. E aí eu simplesmente peguei e fiz a line art por cima, né? Tem gente que prefere limpar o sketch, né? Do que refazer uma line art. Mas eu preferi fazer. E aí, como eu disse, ó, por exemplo, eu fiz aqui a line art e aí eu criei uma outra camada aqui embaixo. E aqui nessa camada eu já posso começar a fazer todo o porém de
vir pintar, né? Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui mais ou menos a cor. Aí eu já venho para esse pincel que eu falei que é de pintura. Então, quando eu venho para pintura, ó, até que tá muito grande, eu pego esse de pintura porque eu consigo preencher toda a forma que eu preciso. Aqui eu vou fazer mais rápido, né? Para vocês terem uma noção de como eu uso esses pincéis, né? Então não vai ficar aquela pintura bem feita assim, não. Eu só quis fazer o rascunho um pouquinho melhor para vocês terem essa noção, tá? Então aqui eu só preenchi, mas eu podia ter vindo fazendo, pintando assim também, que ia dar na mesma, né? Só que aí, como a gente tá no digital, vamos fazer mais fácil, né? E aí, por exemplo, ó, igual eu falei, eu pintei aqui. Então se eu quiser fazer agora a sombra, por exemplo, eu posso vir e pegar o outro pincel, né, que é a pintura macia. Como eu falei, eu sempre uso esses três, né? Então o sketch eu usei para fazer todo o sketch e a parte da line art. O de pintura eu uso para poder fazer toda a cor sólida aqui do meu desenho. Então, por exemplo, aqui eu fiz a parte toda da pele, mas aí depois eu podia fazer a parte do cabelo, dos olhos e por aí eu vou preenchendo cada parte que eu quero. E agora eu fiz mais uma camada aqui, né? E aí eu peguei outra cor escura e eu vou pegar a pintura macia exatamente para mim poder fazer o que, ó? Vim aqui, ó, e fazendo as partes de sombra, alguma parte de luz. Então é muito de você saber também, né? Óbvio, como é que você vai aqui fazer, como é que você vai usar para você poder fazer o seu desenho, né? Então, ó, eu consigo com esse daqui vir fazer, apertar, ó, fazer umas partes mais claras, umas partes mais escuras. E com isso eu vou conseguindo fazer toda a diferença aqui na parte do desenho, né? E como eu disse, eu uso a parte de esfumar, né? A ferramenta de esfumar para poder exatamente eu conseguir tirar às vezes alguma parte que eu quero que está muito marcado e eu quero deixar um pouco mais suave, né? Então eu venho aqui, ó, vou mesclando aqui, vou usando esse de esfumaçar. E se eu precisar fazer algum outro retoque de novo, eu simplesmente venho e faço nas partes que eu quero, tá vendo? Para poder deixar um pouco mais marcado. Então com isso eu vou conseguindo fazer toda essa parte assim de diferença que tem no desenho. E fazendo a pintura, né? Em si de cada pedaço que eu quero. E aí eu vou mesclando as técnicas com esses três pincéis, né? E com isso eu vou sempre tendo essa variação mesmo sem precisar, entendeu? Ter muito tipo de pincel, sem estar usando muita coisa diferente. Então eu consigo ir fazendo exatamente isso. Como eu disse, eu consigo fazer isso tanto com a parte da luz quanto com a parte da sombra, né? Então, ó, esse daqui que eu falei que é o mais macio, ele vai te ajudar, ó, a fazer toda uma parte marcada como uma parte que for, digamos assim, mais soft, né? Uma parte que você queira, ó, que fique um pouquinho, por exemplo, aqui eu quero a sombra mais marcada, e aqui do outro lado, que é onde eu quero que venha a luz, a sombra vai estar começando a meio que sumir. Exatamente por questão de estar daquele lado de lá, né? Então você consegue ir fazendo essa variação. E depois, quando você quiser fazer algum detalhe, né? Se for alguma coisa que você quiser fazer algum detalhe, aí sim você pode pegar, por exemplo, o disquete, né? Claro, se for uma coisa que você queira pintar uma parte mais precisa, você pega de novo o de pintura e vai usar, só que aqui não é o caso que eu tô querendo fazer. Ou o disquete, que aí você pode vir e fazer alguma coisa mais detalhada, ó. Igual eu quero fazer aqui, vamos supor, um risco aqui para marcar mais a parte dos lábios, eu posso vir aqui e fazer, ó. Eu vou marcar, isso no caso se eu quiser fazer assim, né? Ou até se for no caso da luz, quer ver? Deixa eu pegar aqui agora mais claro, ó. Por exemplo, com o do sketch mesmo, ó, eu posso vir aqui e marcando, ó, onde vai ficar uma parte de luz um pouco mais clara. Deixa eu clarear um pouquinho mais para vocês conseguirem ver, ó.
Então você vai ter toda essa parte que você vai conseguir fazer, ó, de sombra, luz, tudo usando simplesmente só esses 3 pincéis. Então você consegue fazer com esses 3 pincéis, né? Mais a ferramenta de esfumar, todo o desenho e a pintura. Então é sempre assim, praticamente esses 3 que eu sempre uso. E como eu falei, se eu quiser dar uma textura, alguma coisa assim, eu vou colocar um outro pincel por cima. E aí eu vou brincando com as variações de pincéis. Mas eu vou sempre fazendo com esses daqui. Então eu vou finalizar o desenho e aí vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Contem para mim aí nos comentários quais são os pincéis que vocês usam também, tá? No meu caso são esses 3 do Procreate que eu uso, mas quando eu estou usando outros programas, geralmente eu uso mais ou menos isso, um que simule mais ou menos um lápis, um que seja de pintura mais firme, né, mais forte, e um que seja mais macio e meio esfumaçado. Sempre são esses 3 que eu procuro usar em qualquer programa que eu esteja usando, né? Mas vocês podem deixar aí embaixo nos comentários para mim também quais são os tipos de pincéis que vocês também gostam de usar, tá legal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se você não for inscrito, se inscreva aqui também no canal, que ajuda bastante o canal a crescer. E compartilhe com outras pessoas que podem gostar do conteúdo aqui do canal também. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, você pode seguir lá também, que eu sempre posto várias coisas e conteúdos diferentes em cada lugar, então tem bastante coisa para você ver. Então aqui no canal tem outros vídeos aqui que eu sei que você pode gostar, todos estão separados em playlists para ajudar você a achar o conteúdo que você mais prefere. E aí, né, eu agradeço por você ter assistido até aqui e eu espero que você volte semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Até lá!